Olá, pessoal do nono ano. Nós estamos aqui hoje para darmos prosseguimento ao nosso conteúdo. Na outra videoaula eu comentei com vocês a parte interpretativa da apostila, visando aí a explicação do que seria, o anúncio institucional publicitário, ou ainda a propaganda. Mas isso também com o intuito de revisar, porque já se trata de um gênero textual do seu conhecimento. Hoje nós vamos dar continuidade na parte gramatical. E essa matéria que nós vamos iniciar, orações subordinadas, ela se divide em 4 etapas. Primeiro você estuda as orações subordinadas substantivas, depois você estuda adverbiais e adjetivas. E dependendo do conteúdo, dependendo do material didático, trabalha-se adjetiva primeiro ou adverbial. Não importa muito essa ordem. Mas, e ao fim, ele trabalha com a reduzida, a parte de orações subordinadas reduzidas de todas as que você estudou de substantivas, todas que você estudou de adjetivas e todas que você tem estudado de adverbiais. Então, é muito importante que a cada etapa que você vai estudando, você tenha certeza de que você realmente está aprendendo. Porque no fim de 3 conteúdos, você acaba, no 4º conteúdo, você acaba retomando essas 3 matérias anteriores. Então, se você não aprender de fato as 3 matérias anteriores, você vai sentir muita dificuldade na parte 4 final, tá? É interessante que o nosso material, ele vem trabalhando de pouco a pouco as orações, Ele não vem colocando, por exemplo, agora, que nós vamos iniciar as orações subordinadas substantivas, ele não vem colocando pra gente todas as orações que existem, que são 6 classificações das substantivas. Ele vem colocando de pouco a pouco. Isso também vem facilitando, para você compreender, para você aprender esse conteúdo. Muito bem. E para que a gente tenha assim, um bom entendimento, eu vou revisar com vocês alguns pontos anteriores. Então, pessoal, olha só. Vamos relembrar aqui alguns conceitos, que é a ideia do que se trata, de um período. Você já estudou o que é frase, você já estudou o que é uma oração e você já estudou também o que é um período. A frase, você sabe que é todo enunciado, iniciado com letra maiúscula, terminado com pontuação, ponto final, interrogação ou exclamação, e que possua sentido. Beleza. Já a oração, você sabe que você faz a contagem, a quantas orações há nesse enunciado, nessa frase, você vai contar através dos verbos, tá? Qualquer verbo, seja de ação ou não, você conta com oração. Lembrando uma dica muito importante, que, por exemplo, se você tem uma locução verbal, que é uma expressão entre 2 ou 3 ou mais verbos, que funcionam como um. Então, por exemplo, vou guardar a apostila. Vou guardar, é uma locução verbal. Então, você conta como um verbo apenas. Beleza. O período é o que, gente? O período, além de se iniciar na letra maiúscula e terminar na devida pontuação, ponto final, exclamação ou interrogação, que você já sabe, ali dentro daquele contexto, para você saber se o período é simples ou composto, você vai fazer a contagem das orações, como também já foi ensinado. Então, pessoal, voltando aqui, para que você tenha um período simples, você tem que ter uma oração, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Mas o que nos interessa hoje, daqui em diante, é o que a gente sabe, o que a gente chama de período composto, em que você terá 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. E aí, pessoal, vamos relembrar. Você já estudou o período que é composto, tá? Por coordenação, que são aquelas orações ligadas aí por conjunções aditivas, o e, o mas também. Você tem adversativas com o mas, com o porém, com o todavia, com o entretanto, Você tem alternativas com ou, com o ora.
né? Você tem conclusivas com por isso, com então, com o logo, né? O portanto que você tem como conjunção. Então, pessoal, o que que acontece no período composto por coordenação? Orações que são coordenadas. Observem comigo aqui nessa frase 1. Lucas fez a atividade e a enviou pelo portal. Quando eu leio a primeira oração, que aqui você tem o fez, então, essa é a primeira oração. Por que que você sabe que é a primeira oração? Que o conectivo e está iniciando a segunda oração. Então, aqui a segunda oração, você tem o enviou. Quando você lê a primeira oração, pessoal, ó, Lucas fez a atividade. Ela é uma oração independente sintaticamente. Ela é completa em relação a sentido. Por ela ser completa em relação a sentido, ela é chamada de coordenada. Justamente pela questão, pelo ponto da independência que ela possui em relação à outra. Claro que você vai ler e a enviou pelo portal, vai ampliar o sentido da primeira oração. Ampliar. Mas a primeira oração, ela não necessita, de fato, na estrutura ali daquele contexto, da segunda oração. Por ela não necessitar realmente no contexto da segunda oração, nós chamamos, então, de uma oração, né, coordenada. Então, esse é um período, esse ponto 1, é o período composto por coordenação. Nos interessa saber disso no momento, porque, na verdade, o foco será um período composto por subordinação. Então, você vai precisar saber a distinção entre as orações. Uma está precisando da outra? Então, é por subordinação. Ah, não, uma não está precisando da outra na estrutura. Então, coordenação. Mas o nosso foco maior é a subordinação, tá? Por quê? Então, se você observe, olha só a diferença da estrutura. Perceba. Nessa segunda, você tem, vocês sabiam que essa professora está com saudades? Isso é para vocês, tá, gente? De fato. Eu tenho a primeira oração aqui, o sabiam, tá? E na segunda oração, o está, tá? Como que eu sei que a primeira oração ela vai parar aqui no sabiam? Porque logo à frente você tem o que. Esse que, pessoal, a palavra que na língua portuguesa, ela pode pertencer a diversas classes gramaticais. Nesse contexto aqui, a função dela não se esqueçam disso, é de uma conjunção integrante. Existem outras conjunções integrantes, o se aparece muito também, o se. Porém, o que é o que vai mais aparecer nesse contexto que vocês não podem se esquecer. Então, observem a terminologia. Integrante, integra, inicia. Então, a segunda oração, a primeira oração está interligada à segunda oração, iniciando ali pela conjunção integrante. Então, ela vai ser seu norte. Quando você observar o que, você já sabe que é ali que vai parar, né? A primeira oração vai até ela e a segunda oração começa através dela. Então, observem. Quando eu leio, vocês sabiam? Que ou quem que sabiam? Você tem o sujeito, que você já tem um conhecimento sobre esse conceito. Você tem o sabiam, que é o verbo. Então, vocês sabiam. Fica um ar de não saber do que está sendo falado. Porque quem sabe, sabe de alguma coisa. Então, quando você lê a primeira oração, ela fica com sentido vago. Você precisa, você necessita da segunda oração. Então, são orações que estão subordinadas uma à outra. Uma realmente necessita da estrutura da outra para se completar. Olha como a segunda vai esclarecer. Ó. Vocês sabiam o que sabiam? Que essa professora está com saudades? Então, a segunda expressão, né, a segunda oração, ela vem completar o sentido da primeira. Totalmente, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com essa ideia. E tendo em mente que o que a gente vai precisar para agora é saber a diferença entre o período composto, né? Que você sabe que tem duas ou mais orações, dois ou mais verbos. E que a coordenação uma não vai depender sintaticamente da outra, mas que seu foco são as orações subordinadas, né, dentro desse contexto período composto. Muito bem. E ele, gente, no nosso material vai elencar duas classificações
para você começar a trabalhar dentro das substantivas. Por que que você chama de orações? Orações, porque são enunciados que envolvem verbos. Por que são subordinadas? Porque as orações dependem uma da outra sintaticamente para ter sentido. E por que elas são substantivas, pessoal? Porque elas vão exercer funções sintáticas de substantivo, que o substantivo representa. Por exemplo, ora, o substantivo vai ter uma função de sujeito. Ora, esse substantivo ou substantivos vai ter função de um predicativo. Ora, nós vamos ter aqui a função de um objeto. Então, são palavras, são substantivos que vão ter funções sintáticas, né, distintas. Essa matéria, pessoal, vai retomar vários conteúdos que você estudou anteriormente. Inclusive, você vem de uma sequência em que você se aprofundou no conceito de predicado nominal e dentro do predicado nominal você estudou o predicativo do sujeito e relembrou o que é um sujeito. Então, pessoal, exatamente dentro desse contexto aí, dessa atmosfera, desses conteúdos que essas orações subordinadas substantivas vão começar a surgir agora para vocês. Tanto que a primeira oração é a seguinte. Esse primeiro ponto aqui, acompanhe comigo. É importante, então você já sabe que é a primeira oração, porque eu disse a vocês que vai aparecer o quê? Que é a conjunção integrante tá? E você sabe, olha que o que é o verbo, às vezes passa despercebido, você não pode se esquecer. Então você vai ler. É importante, primeira oração, que eu chamo de oração principal. Por que eu chamo de oração principal? Porque tem a ideia principal. É importante, mas eu não sei o que é importante. Então eu preciso da segunda oração, que é subordinada a mim, naquela estrutura, para ter essa clareza de sentido. O que é importante, nono ano? Que você faça as tarefas. Olha como se esclareceu dentro do contexto, tá? Então, essa segunda oração, eu chamo de oração, olha bem, subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Subjetiva, gente, significa sujeito. Então, quando você lê a oração principal, é importante, você não sabe de que você está falando, você não sabe de quem você está falando. E é justamente essa a função de um sujeito, não é? Que nós revisamos, nós estudamos. O que é o sujeito dentro de uma frase? Não é de quem você fala? Não é do que você fala? Então, se você não lê a segunda oração, você não sabe de quem você fala, você não sabe do que você fala. Então, você está buscando o sujeito. Então, essa expressão toda começada através do que é a conjunção integrante, é a oração subordinada subjetiva, que funciona dentro do contexto como sujeito. É isso. A classificação é grande, é assim mesmo. Nos exercícios, você pode abreviar OSS e escrever só o final, subjetiva. E para a principal, você também pode optar em colocar como OP. Para exercícios, mas numa atividade avaliativa, geralmente você tem que escrever, tá? A segunda classificação funciona da seguinte maneira. Olha só, o importante é que você faça as tarefas. Então, a primeira oração o importante é. A segunda oração, olha que a conjunção integrante está o que novamente aparecendo, tá? Então, a segunda oração é do que em diante. Diferente da primeira classificação que nós trabalhamos, que é a subjetiva, você observa, o importante é que você faça as tarefas. De que você está falando dentro do contexto? De quem você está falando do contexto? Aqui é diferente porque aparece. A expressão o importante é o sujeito. É de quem você está falando. Então, o que vai acontecer? Aqui você tem o sujeito e você tem o é. O é, como você já sabe, já estudou anteriormente,
pertence a um verbo, a uma classe de verbos chamada verbo de ligação ou verbo de estado, tá? Então, isso é um segredo dentro desse contexto. Não é questão de macete, não. Não é questão de macete, é questão de segredo, é questão de estrutura. Não tem como você confundir com a primeira classificação. Por quê? Porque em cima você não tem o que é importante. Aqui diz que o importante. Notem que a diferença na organização daquela oração, né? Então, muda completamente. Aqui já está funcionando como um verbo de ligação, interligando orações, tá? Então, toda vez que você tem, presta atenção nisso que eu estou falando, toda vez que você tem na oração principal, né? Essa daqui, oração principal. Você tem o sujeito e você tem o verbo de ligação. O que vai acontecer, gente? Vai vir à frente uma oração que ela vai ter a função de predicativo do sujeito. Porque você estudou anteriormente, que o que é dito, a característica, né, que é dita sobre o sujeito através de um verbo de ligação é chamado de predicativo. Então, olha bem. Então, aqui você tem o sujeito, você tem o verbo de ligação. E a expressão que você faça as tarefas está caracterizando o sujeito dentro do contexto. Então, por estar caracterizando, você vai classificar ela como oração subordinada, substantiva, predicativa. Ou seja, função de predicativo do sujeito. Característica sobre o sujeito, tá? Muito bem. E aí, para finalizarmos essa parte gramatical, o nosso material trabalha também de duas formas que você poderá. Aqui nós dizemos que essas orações, elas foram colocadas aqui, foram escritas na forma integral, né? Inteira, integral. Só que existe uma maneira de você reduzir essas orações, ou seja, diminuí-las, tá? E existe uma técnica para isso. Só que mesmo depois do contexto, você vai classificar da mesma forma. Você vai classificar como subjetivo, você vai classificar como predicativo, da mesma maneira. Porém, o final da classificação muda um pouquinho. Assim, ó, você observa que as orações principais, elas não vão mudar. Só as orações subordinadas que vão mudar. Então, a primeira aqui, ó, é importante, permanece a mesma coisa, tá vendo? Depois, o importante, olha, o importante é a estrutura da oração principal é a mesma. Agora, notem que o que aconteceu para reduzir? Qual é a técnica de redução? O que não vai aparecer, o que vai ser eliminado aqui na classificação dessas orações reduzidas, dessas duas orações reduzidas? Você vai eliminar a conjunção integrante. Então, você observa que em ambas classificações aqui, em ambos contextos, o que não está aparecendo. Você eliminou o que. E além de eliminar o que, a conjunção integrante, existe uma mudança no verbo. Então, você observa que aqui está faça, nos dois casos, e embaixo está fazer. Então, é importante você fazer, né, as tarefas. O importante é você fazer as tarefas. Então, para se reduzir uma oração, tanto predicativa quanto subjetiva, ou outras que virão, a primeira tática é eliminar a conjunção integrante. Depois, você vai ter que mexer no verbo. Mas, Elisa, eu vou mexer nesse verbo de qualquer maneira? Como é que eu vou fazer? Não. Esse verbo, ele vai ter que ser reduzido para o infinitivo, modificado para o infinitivo. Lembrando que essas formas nominais do verbo, né, você tem infinitivo, você tem gerúndio e você tem particípio. O infinitivo é geralmente encontrado nas formas do verbo não conjugado, como fazer aqui. O verbo não está conjugado, não tem uma pessoa flexionando o verbo.
O gerúndio é geralmente aquela forma do verbo que vai indicar o presente, ação acontecendo, como se tivesse aqui, por exemplo, fazendo. E você tem o particípio, que geralmente remete ao passado, né? E termina em ado ou ido, desculpe. Por exemplo, falado. Aqui não tem a forma ado, seria porque não existe, né, na finalização desse verbo essa forma. Poderia ser feito, mas são verbos terminados no passado. Mas aqui, pessoal, voltando o foco para as substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Então, deixe o gerúndio e deixem o particípio de fora dessa discussão por enquanto. Vocês vão precisar logo adiante, tá? Nas outras classificações. Para essas duas das substantivas, não. Então, pessoal, olha bem. Como que ficaria a classificação dessa oração, essa primeira oração aqui, por exemplo? É importante, você vai fazer a mesma pergunta. O que é importante? Eu não sei do que está sendo falado. Continuo buscando o sujeito. Então eu vou dizer que essa oração, ela é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí você vai acrescentar reduzida de infinitivo. A classificação fica grande, tá? Mas ela tem que ser dada por completo. E a de baixo ficaria: o importante é você fazer as tarefas. Então, você tem o sujeito, você tem o verbo de ligação, né? E a redução. Então, ficaria oração, subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Tá bom? Então, agora parece ser assim, são muitas informações, mas vocês vão ver que no decorrer dos exercícios, tudo vai se esclarecendo. Qualquer dúvida, por favor, me pergunte.